Meu nome é Gustavo de Carvalho e eu vou comentar agora sobre o Roda Viva do Alckmin. Para começar, eu achei fraquíssimo essa bancada de jornalistas. Nós tivemos uma situação com a Manuela Dávila que eles interrompiam muito e muito e muito, e isso deu um bafafá na internet, foi uma polêmica, e talvez por isso o Roda Viva tenha mudado ou pedido para os jornalistas não interromperem tanto o entrevistado. Isso a gente poderá ver se tem a ver com isso realmente, a reclamação da Manuela Dávila e essa polêmica toda, ou não, quando entrevistarem o Jair Bolsonaro. Pode ser que tenha sido uma questão de massacrar extremistas, tanto da direita quanto da esquerda. O que fica para mim também uma outra questão que pode ter acontecido é o fato de estarem pegando leve com o Alckmin, como se a mídia já começasse a direcionar uma certa preferência por ele ser eleito presidente, né? Questionado sobre educação em vários momentos, e mesmo quando não questionado sobre educação, ele fala, não, educação de base, vamos priorizar a primeira infância. E ele comete deslizes. Ele responde, nós entregamos 295 creches. Estamos fazendo mais 300. No outro bloco, no último, se não me engano, ele fala, temos 595 creches, quer dizer, ele já amplia o número. Aí depois ele fala, entregamos mais de 300 mobiliadas e temos mais de 200 por fazer, ainda em fase de construção. Eram 295 que você entregou ou são mais de 300? Qual é o número? Se são mais de 300 e você entregou 595, que nem você falou na sua fala final, então você não entregou 295 e está construindo mais de 300, você está inflando números. É aquela coisa de velha política de sempre, é número, número, número. Entreguei 295 creches. Tá, quantos professores qualificados tem? Quantos alunos essas creches atendem? Qual a qualidade do atendimento? E por aí vai. Depois ele fala, não, que o estado de São Paulo tem o melhor índice de educação do país. Tá, vamos fazer um raciocínio lógico? Vamos. Você que está me assistindo, vamos fazer um raciocínio lógico? O estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Pare para pensar. Eu estudei uma parte da vida em escola particular e outra parte em escola privada. Meus pais, os dois, têm ensino superior. E muitas vezes eles me auxiliavam em casa, como se me dessem aulas particulares para eu me desenvolver quando eu tinha dúvida, né? Então, supondo que em algum momento uma família de classe média passa por dificuldade ou que tenha mais que um filho ou mais que 2 filhos e não consiga pagar escola particular para todos eles e decida colocar só um na escola particular, de repente num momento mais crucial que a educação básica, ou vice-versa, tanto faz, você vai ter gente que tem os pais com escolaridade alta, que são pais que averiguam se o estudante está fazendo lição ou não, que tem capacidade de ajudar o estudante a recuperar alguma coisa que ele perdeu, se ficou de recuperação, ajudar para uma prova de recuperação, tirar dúvidas. A educação passa quase que pelo homeschooling, ou seja, educação em casa, os pais ensinando os filhos, aquele conteúdo que, eu estudei isso aqui na escola, então o pai, isso aqui eu sei, então eu vou ensinar você. Qual a intervenção do Estado nisso? Se o aluno estava com dificuldade porque talvez o professor não soube explicar, ou porque o professor faltou à aula. Então é evidente que se você tem uma estrutura familiar boa, porque a economia em São Paulo é melhor que nos outros estados, isso vai se refletir, resumidamente falando, né, na qualidade educacional desse estado. E talvez esse número, esse índice, o São Paulo tem a melhor educação do país, não seja nenhuma questão de um sucesso da educação estatal, mas sim por São Paulo ser a capital econômica, entre aspas, do país, né? Em outros momentos ele fala muito de Juscelino Kubitschek. Cara, Juscelino construiu Brasília em 5 anos, dando dinheiro para as empreiteiras, tirando Brasília, tirando a capital do país, do Rio de Janeiro,
para colocar tudo lá no meio e eles ficarem isolados naquela merda e fazerem o que eles querem, roubarem o que eles quiserem, sem terem a revolução, uma revolta popular por perto. E usar Juscelino Kubitschek como exemplo, eu acho muito de mau tom, de falta de consciência. Depois questionaram sobre o Lawrence Casagrande, que era o cara da Dersa, que agora, hoje foi indiciado por corrupção, e ele quis se esquivar ali. A primeira, talvez uma das poucas, né, intervenções que tiveram foi essa. Ah, mas você acha que ele é honesto, o Lawrence Casagrande? Ah, eu acho. Aliás, esse Roda Viva foi tudo morto, né? Depois desse negócio da Manuela Dávila, é o que eu tô falando, as perguntas eram todas mortas, assim, um jeito de falar pausado, não tinha aquela correria. A Manuela Dávila foi uma baita correria, foi um massacre. Acho vergonhoso você ter uma mudança de comportamento. Você pode achar que é machismo ou não. Eu acho até que que a gente precisa esperar realmente a entrevista com o Bolsonaro, que o Bolsonaro pode ser tão massacrado quanto a Manuela Dávila, então vamos analisar num contexto generalizado, né? Mas essa questão do Centrão, questionaram, você fez acordo com o Centrão, que é o pessoal que estava com a Dilma, tirou a Dilma, agora está com o Temer, vai estar de novo, que é esse pessoal todo que é o pêndulo, né, da governabilidade no país. Então ele nitidamente está querendo ser eleito a qualquer custo, inclusive teve uma pergunta nesse sentido, você quer ser eleito a qualquer custo? Ele falou que não, obviamente ele não vai assumir, mas depois ele fala, em Pindamonhangaba aprendi que não sei o que é a verdade, eu só falo a verdade. Bom, se você só fala a verdade, você acredita que o Lawrence Casagrande é inocente, então você está falando a verdade, né? Você não sabe do esquema nenhum, você foi incompetente de permitir que houvesse um esquema dentro da Dersa no teu governo. Então, se você é incompetente para tomar conta de uma obra rodoviária num estado, você não tem competência para governar o país. Me desculpe, já começa por aí. Depois ele fala várias coisas. Vou priorizar o professor. Tá, quantos anos você foi governador do estado de São Paulo e qual é o salário do professor mesmo? Tá bom, obrigado. Tem outra coisa que ninguém falou, que o Otton, o filho do cunhado do Alckmin, ele tem concessões em vários aeroportos do estado. Ele explora aeroportos do estado. E ele é filho do cunhado do Alckmin. Quer dizer, se isso não é um conflito de interesse, né? Eu sou escritor, quando você vai participar de um concurso de poesia e os jurados são, por exemplo, da Câmara Municipal de uma prefeitura X que está fazendo o concurso de poesia, você não pode ter parentesco com funcionários da prefeitura. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, o cara nem se dá o luxo de colocar um laranja no nome dos aeroportos. E ele vai lá, como empresário, e explora esses aeroportos. E tem um monte de coisa a mais para falar desse cara, corrupção, a merenda. Ninguém tocou na questão da merenda, cara. É uma vergonha. Cara, que bosta de jornalistas vocês são? Desinformados. Tinha aquela Patrícia, não sei da quanta, uma idiota, uma militante de educação. Então todo mundo começava a falar de corrupção, de acordo, não sei o quê. Alckmin é educação. Todo mundo sabe que quando chega no discurso da educação e da saúde, esses caras vêm com essa politicagem, falando essa ladainha, tá? Desde quando eu vi pela primeira vez uma eleição no Brasil, presidencial em 89, que eles falam, vamos priorizar a saúde e educação, saúde e educação. Faz 30 anos, meu amigo, faz 30 anos que eu ouço esse discurso. Se tivessem priorizado, a saúde e a educação já tinham melhorado, não priorizaram, e vão continuar com esse discurso. Esse discurso, ele só tem que ser chamado para si de novo. Primeiro, tem que mudar todo o sistema educacional, que é uma bosta, né? Para começar, tem que implodir essa merda. Depois, a prioridade máxima hoje não é nem saúde e educação, é corrupção, é colocar todos esses caras na cadeia. Daí vai sobrar dinheiro e aí a gente pode investir mais nessas coisas, mas a prioridade zero é botar um filho da mãe com mão de ferro pesada no Ministério da Justiça e dar uma verba gigantesca para a Polícia Federal. Essa é a prioridade. E alterar a maneira que o Supremo está configurado.
o Supremo Tribunal Federal, para você prender essa galera toda, prender Dilma, prender Temer, prender FHC, prender Sarney, prender Maluf de volta, que está na prisão domiciliar, prender Renan Calheiros, Jucá, Lindenberg, Gleisi, Aécio, Anastasia, Alckmin, Serra, Aloysio Nunes, todos de todos os partidos que têm falcatrua. Quando deram busca e apreensão e prenderam o Eduardo Cunha, acharam várias mensagens do Eduardo Cunha de vários acordos, né? Saiu semana passada. Meu, mete uma operação policial, 5.000 homens, entra naquela porra daquele congresso, pega os 500 e tantos deputados e os 80 e poucos senadores, já confisca o celular de todo mundo, já pega como prova e encarcera, meu. Acabou a palhaçada, entendeu? O Brasil só tem esse jeito, só vai pra frente se tiver essa ruptura. O que vocês fizeram não vai ser anistiado que nem vocês querem, né? Que vou fazer anistia do Caixa 2, já está o Maron falando, o ministro do Temer. E eles vão votar anistia ao Caixa 2. Eles, quando acabar a eleição em outubro, alguns vão perder mandato e outros vão continuar o mandato, mas para proteger aqueles amigos deles que vão perder o mandato, de outubro a dezembro, que ainda tem um resto de mandato, eles não vão ter mais o fator eleição, não vão ter que ser politicamente corretos e falar qualquer coisa e votar as coisas como deveriam votar. Vai ser um jogo sujíssimo no Congresso. Os caras vão votar tudo. Abuso de autoridade. Você pode ter certeza. Ouve o que eu estou falando e quando chegar a época você me cobra. Os caras vão fazer de tudo para arrebentar com a Lava Jato. E olha, é capaz dos caras anistiarem Caixa 2, anistiarem corrupção, criarem abuso de autoridade e ainda prenderem o Moro, Bretas e todos os investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Paga, fica de olho, paga para ver. É isso aí. Alckmin é mais um candidato que não serve para porcaria nenhuma, como todos os outros. Falou? Até mais.